Meus queridos, bom dia, graça e paz a todos, Deus abençoe a cada um de vós. Estou aqui no trabalho, estou aqui tranquilo, graças a Deus os compromissos que tinha até o momento já finalizaram. Estou aqui tranquilo, estou até lendo a palavra. E justamente falando acerca da palavra, eu estou lendo aqui em Lucas, capítulo 17. Está falando da história dos 10 leprosos. Aqui a partir do versículo 11. Fala da história da cura dos 10 leprosos. E eu tô com uma palavra aqui para liberar sobre a tua vida, algo que Deus colocou no meu coração. 10 leprosos, 10 homens com algo muito sério para aquela época, por falta de uma medicina maior, de uma tecnologia melhor, né? Havia certas doenças naquela época que as pessoas tinham que viver isoladas, sair de perto da família, andar em lugares desertos, se juntar a outros doentes para que a doença ficasse só com ele e ele morresse para lá, se fosse o caso, não contaminasse a mais ninguém, ou depois que conseguisse ficar curado, voltasse para sua casa, para sua família. E nesse momento aqui Jesus vai passar por eles. Eles vão passar por Jesus, Jesus vai passar por eles e naquele encontro ali Jesus liberou a cura. Eles foram curados, 10 homens foram curados e eles só se dão conta dessa cura no meio do caminho, né? E eu quero te falar já algo aqui de coração, desde o momento que Deus liberou uma palavra sobre a tua vida, você pode acreditar que aquilo ali já aconteceu. Ah, pastor, mas eu saí e não vi naquele momento. Não, nós não vivemos pelo que vivemos pelo que cremos. Isso é fé. A fé é a certeza de coisas que não se viu, mas a convicção de fato que já aconteceu. Então, desde o momento que Deus liberou a palavra, já aconteceu. Ninguém pode fazer voltar atrás. Então, eles saem dali já com a cura. Só que eles só vão ver e entender a cura realmente no meio do caminho, quando eles começam a olhar uns para os outros, dizendo assim: você não tem nada, você está limpo. E olha para o outro também e diz assim: pois você também está limpo. E aí o interessante, que é onde eu quero chegar com essa palavra, onde está queimando aqui no meu coração, é que após os 10 terem comprovados que todos eles estavam limpos e curados da lepra, só um voltou. Aqui no versículo... Não sei se eu vou conseguir te mostrar direito. Minha unha tá sujinha, tá? Que eu tava trabalhando. Mas aqui no versículo 17... Respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Por quê? No versículo 15 ele diz assim, olha: e um deles, vendo que estavam sãos, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caindo aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Aí vai dizer Jesus respondendo, né? Não foram 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Aí Jesus vai dizer: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. É interessantíssimo ver, e vale a pena conotar. Se eu fosse dar um tema para essa palavra, eu diria que o tema seria a volta do reconhecimento do poder de Deus. Em outras palavras, essa volta que só aquele um voltou, né? E eu vou falar aqui algo até interessante. O mundo tem um ditado que diz assim: a volta é triste. E realmente a volta é triste, irmão. Sabe por que a volta é triste? Porque muitos dão empenho, força, luta, energia, disposição, interesse, suposto interesse, né? Até o dia que recebe. Até o dia em que acontece aquilo que se pediu, aquilo que se buscava, enfim. E qual é o detalhe então, Eduardo? O detalhe é justamente o que acontece depois. É igual uma questão de um pós-venda. Se eu sou, por exemplo, um vendedor de carros, eu não posso tratar o cliente bem
e dar a importância a ele só até o momento em que ele fecha a venda. Não. Depois que ele fechar a venda, eu preciso dar a ele um pós-atendimento, um pós-venda, digamos assim, uma pós-importância, para ele entender que ele é importante antes, durante e depois. Irmão, isso vale a pena você refletir sobre a tua fé e a tua vida com Deus. Você tem voltado para agradecer ao Senhor? Você tem voltado para glorificar a Deus? Aí você vai entender por que é tão importante a nossa frequência nos cultos. Por que é importante os nossos joelhos dobrados em orações. Por que é importante estar igual eu estou fazendo aqui agora, meditando na palavra. Porque isso aqui é a nossa parte voltando a Deus. Voltando a Ele todos os dias. Para quê? Para agradecer, para glorificar o nome dEle. Essa é a nossa volta, de voltar a Deus todos os dias, glorificando a Deus. Porque mesmo que você ainda não tenha recebido o milagre, a resposta, a bênção, a vitória que você tanto almeja, só pelo fato de você conseguir ver esse vídeo, ouvir esse vídeo e receber essa palavra, você já tem motivo para voltar dando glória a Deus. É forte, Brasil. Você já tem motivo mais do que suficiente para voltar dizendo glória a Deus. Para poder você conseguir ouvir de Jesus dizendo assim: olha, filho, filha, a tua fé te salvou. Volte para adorar o Senhor. Recebeu o teu milagre? Volte. Não recebeu ainda? Volte. Volte para adorar a Deus. Volte para glorificar o nome do Senhor. Volte. Essa volta, eu disse que a mensagem seria a volta do reconhecimento do poder de Deus, porque a gente pode conotar aqui a primeira palavra que faz menção dessa volta é o reconhecimento de quem fez o milagre. Se você recebe algo que você pediu a Deus, mas você não volta para Deus, você não está dando a Ele o reconhecimento. Você recebeu um milagre, queria tanto um carro, andava a pé, fez campanha na igreja, no dia que comprou o carro, pegou o carro e foi para a praia? Quer dizer que quem te deu o carro foi quem? Foi a areia do mar? Não foi Deus que te deu o carro, não? Será que Deus não merece a primícia do reconhecimento? Poxa, você morava de aluguel, comprou uma casa, Deus te abençoou, te deu condição, e agora você pega nessa casa, faz uma festa com música mundana, com palavreados errados, bebidas alcoólicas, sabe? Situações para festejar e comemorar a compra da casa nova. E Deus? Qual é o reconhecimento daquele que verdadeiramente te deu? Então o primeiro ponto seria esse, a volta do reconhecimento é dar a Deus o reconhecimento. Segunda coisa que essa volta pode representar é uma palavra muito forte, chamada gratidão. Você é grato a Deus por tudo que Deus já fez, tem feito e por aquilo que Deus tem prometido que irá fazer sobre a tua vida? Vale a pena pensar, vale a pena refletir. Você é grato a Deus pela vida que você tem hoje, porque você pode de repente estar passando lutas pelas consequências das suas decisões, mas se você parar para analisar, buscar a fundo e trazer um entendimento real e consciente, você vai ver que você tem muito para agradecer a Deus. Você tem muito para poder glorificar o nome do Senhor. Então a segunda coisa seria a gratidão. A gratidão é algo importantíssimo. Terceira coisa que o reconhecimento e a gratidão irão trazer é a honra. Amado, você precisa honrar a Deus. Nós precisamos honrar a Deus. Eu preciso honrar quem Deus colocou do meu lado. Eu preciso honrar as pessoas que Deus tem colocado como instrumento de vitória sobre a minha vida. Eu preciso honrar. Isso é reconhecimento, isso é gratidão. Honra é reconhecimento, é gratidão. Mas isso precisa ser como aquele homem, de atitude, não pode ser só de palavras. Sabe, não pode ficar só de palavras. Tem pessoas que dizem assim: eu sou grato a Deus, mas qual é a sua atitude de honrar a Ele? Aonde que você fundamenta esse reconhecimento de gratidão honrando ao Senhor? Como que você faz isso? Só de palavra? Falar, como diz o mundo,
Até papagaio o quê? Fala, né? Você precisa ter essa atitude de honra. Sabe? Ele voltou. Desde o momento que ele passou por Jesus, que ele recebeu a cura, ele seguiu o caminho dele. Jesus seguiu a caminhada dele. Mas no meio da caminhada daqueles leprosos, umzinho, aqui ó, minha unhazinha suja. Umzinho reconheceu e voltou para honrar o Senhor. Só pelo fato de ele voltar reconhecendo, agradecendo, glorificando a Deus, isso é a honra. Porque ele deixou o caminho dele de ida e voltou para dizer para Jesus: Jesus, olha, o Senhor me curou. O Senhor me curou. Eu era leproso, estava caminhando de repente para a morte. Mas desde o momento que eu passei pelo Senhor, eu recebi vida. Eu fui curado, recebi vida e agora eu voltei para te honrar. Aleluia. Eu sinto Deus aqui nesse momento. Sabe, reconhecimento, gratidão, honra. Vou destacar mais um aqui que é importante. Quando ele volta também, ele volta para ser testemunho vivo diante daqueles que cercavam Jesus, para dizer o que Jesus fez. Isso é importante, irmão. O seu testemunho é a melhor pregação nessa face da terra. É a melhor. Porque hoje nós estamos em meio a uma geração que realmente é uma geração de Tomé. Precisa ver para crer. E hoje, de repente, a luta que você tem com sua família, com sua casa, eles estão esperando ver o Deus que você serve fazer na sua vida. Então, se você está vivendo as coisas que Deus te deu e você não volta para reconhecer, você não está dando testemunho. Testemunho é importante. O testemunho é testificação, é a comprovação de honra, reconhecimento e gratidão a quem fez o milagre, a quem operou aquilo ali na sua vida. Testemunho, você precisa testemunhar. Nós precisamos ser testemunhas oculares, vivas, cartas vivas de propagação daquilo que Deus fez, está fazendo e irá fazer. E por último, a volta desse homem, o reconhecimento, vai dar a ele duas confirmações poderosas da parte de Jesus. Que é as duas confirmações que nos levará e nos dará a certeza de uma eternidade com Jesus, com Deus, lá no céu de glória, na Nova Jerusalém. Que duas condições ou duas palavras seria: a tua fé te salvou. Efésios vai dizer: e pela graça sois salvos, mediante a fé. Aleluia. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Então Jesus vai dizer para ele: olha, meu filho, se você seguir nesse caminho, a tua fé te salvará. Você encontrou o caminho, não só da cura, mas você encontrou o caminho da eternidade. Porque eu, Jesus, não eu, Eduardo, né? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Querido, minha amada, meu irmão, igreja, povo lindo, você que é de outra religião, de outra... Pega essa palavra no seu coração e saiba que só Jesus salva, cura e liberta. Ó, Deus te abençoe, fica na paz, em nome de Jesus.